Amém? Diga para o teu irmão, Deus conhece cada uma das tuas necessidades. Irmãos, as necessidades nossas, eu creio que são tantas, né? Cada um de nós aqui temos necessidades, mas nós podemos confiarmos nesse Deus que supre cada uma, amém? É Ele que supre. O apóstolo Paulo dizia: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades em glória. Às vezes podemos nos frustrarmos, né, com as expectativas desse mundo, mas com as expectativas em Deus, irmãos, nós nunca seremos frustrados, amém? Quando o teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Glória a Deus. Deus é um Deus maravilhoso, né? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia do livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 9, versículo de número 18 em diante. Mateus, capítulo 9, versículo 18 em diante. Aleluia. Todos acharam? Diz assim: quando estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou, disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na hora da sua veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, diga assim, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Aleluia. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E tendo Jesus chegar à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo no alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor por esta palavra? Irmãos, é tremendo. Eu queria aqui intitular aqui o poder da atitude. Amém? Então, o que vale o título para esta palavra? O poder da atitude. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre tem coisas novas, sempre tem coisas tremendas para se revelar a nós. Estava meditando essa palavra durante o dia, né? E é tremendo isso, porque o nosso Deus é um Deus de revelação. Eu tinha pego, tem aqui umas Bíblias esparramadas pela igreja, né? Tem umas 3 ou 4 aqui, então para onde eu vou ter uma, né? Mais umas 3 em casa, e hoje eu peguei a Bíblia da pastora, estava lendo lá, e a minha ficou aqui. A minha, na verdade, eu estava ministrando com ela na escola bíblica de manhã, e ela sempre fica aqui, e eu estava meditando na Bíblia dela, na Bíblia pequena, em casa, sobre esse texto, e o Espírito Santo já começava a falar durante o dia, né? Eu comecei a ver algumas coisas que, é claro que já tinha ministrado sobre esse texto, mas de uma ótica diferente, de uma ótica nova, né, renovada. E de repente, quando eu vim da igreja agora à noite, eu fui pegar a minha Bíblia para ministrar, também essa Bíblia já estava aberta nesse mesmo texto. O texto que estava lá meditando, a Bíblia que estava aqui, quando eu voltei de pegar a Bíblia aqui,
a Bíblia estava aberta nesse mesmo texto, né? E a hora que eu estava ministrando de manhã, né? No livro de Êxodo, a Bíblia estava aberta, essa Bíblia estava aberta no mesmo texto que eu estava dizendo na outra lá. Eu fiquei pensando como o Espírito Santo é tremendo, porque a revelação da palavra é tudo na nossa vida, amém? Se há alguma coisa que vai nos alavancar, né? Se há alguma coisa que vai, na verdade, nos fazer enxergar algo novo da parte de Deus, é através da palavra, amém? Não tem outro mecanismo. A palavra de Deus, na verdade, ela é a revelação de Deus para nos estruturar, amém? Para dar a nós a condição de crescermos. É a verdade de Deus que nos liberta, o que nos dá consciência, que nos dá esperança, expectativa daquilo que Deus vai fazer. Então tudo vai acontecer pela palavra. Fala para o irmão, tudo na tua vida e na minha vai acontecer através da palavra. Glória a Deus. Queridos, no texto que nós lemos, nós podemos vermos que há um episódio aqui, né, com uma relação de duas situações. O mesmo episódio correlacionado com duas situações, né? Jesus aqui, antes de entrar nesse texto que nós lemos, Jesus estava numa série das suas ministrações e de repente ele se depara com duas situações. E paramos para analisarmos que Jesus andava, né, já preparado para o que ia acontecer. Então ele estava lá diante de ministrações de questionamentos. E você percebe aqui que de repente a cena entra e diz a Bíblia que um homem, um chefe de uma sinagoga, esse homem chamava Jairo, né? Esse homem chega e fala para Jesus que a sua filha tinha morrido, tinha acabado de falecer. Mas esse homem ele lança uma palavra poderosa, ele toma uma atitude realmente, eu diria, diferenciada, e diz assim para Jesus: a minha filha acabou de falecer, mas se o Senhor for lá e colocar a mão nela, ela viverá. Irmão, isso é tremendo, porque há uma atitude aqui, né, de alguém que não titubeia, de alguém que está determinado a crer. Afinal de contas, o seu bem maior havia se perdido, mas aquele homem tinha dentro dele a expectativa, a esperança de que Cristo era a ressurreição da vida, que Cristo poderia naquele momento fazer a diferença e trazer de volta, resgatar o seu bem maior. Isso é maravilhoso, porque, querido, continua-se dentro do texto, porque dá a impressão que Jesus naquele momento, dá a impressão que Jesus não se importou. Se você ler o texto, é tremendo isso, porque se você for ver a ótica do texto, dá-se a impressão que Jesus não se importou com a situação daquele homem, porque de repente a cena muda. Dentro daquele mesmo episódio, a cena muda e uma mulher vem, entra e toca em Jesus. E também com o mesmo pensamento, com a mesma atitude, queridos, de que se ela tocasse, ela dizia assim: se eu somente tocar nas orlas da veste dele, eu serei curado. Se eu somente tocar, ela tinha uma ideia pré-concebida, se eu somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. Havia uma atitude também dessa mulher que na verdade coligava com a atitude que estava naquele chefe da sinagoga. E dentro do mesmo episódio, a gente percebe que a cena começa a andar, a cena se estende. E nós vemos aqui que na realidade Jesus é até aqui, não expressa nada. Até aqui, Jesus está dentro daquele contexto de acontecimento. Mas, querido, eu parei para poder analisar o texto. Se você for ver, aquela menina, né? Aquela menina que chamava Talita, né? Aquela menina, ela tinha 12 anos de idade. Ela tinha 12 anos. E aquela menina havia falecido. Essa mulher dentro do texto que tinha hemorragia, também padecia de uma enfermidade hemorrágica há 12 anos. É curioso isso, porque é o mesmo episódio com duas situações diferentes. Uma menina que havia morrido, uma mulher que tinha hemorragia.
mas viveria. Mas, amados, esses personagens da história, essa mulher e este homem, esse chefe da sinagoga e essa mulher, tinham alguma coisa em comum, amém? Diga se eles tinham alguma coisa em comum, uma atitude, aleluia, uma atitude que fazia diferença, uma atitude que mudava o norte das coisas, uma atitude que determinava o fim das coisas. E amados, dentro dessa concepção, a Bíblia fala comigo e com você, que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa atitude. Diga para o teu irmão que vai fazer a diferença na tua vida e na minha, é a nossa atitude. Irmãos, Deus sempre vai preservar pela atitude do ser humano. Deus sempre vai olhar para dentro de você e para mim e ver qual é a nossa atitude. Queridos, eu estava olhando, né? Hoje eu estava vendo lá no Facebook, e o Tiago, antes de abrir, o Tiago tinha falado para mim, olha, veja no Facebook lá que tem uma pregação da candidata Marina, né? E no Assembleia de Deus, um tempo atrás aí, né? Não sei quanto tempo faz, e lá tem uma ministração dela breve, tem uns 10 minutos de ministração dentro da Assembleia de Deus, e ela, eu fiquei curioso, fui lá no Facebook, fui assistir a ministração, e achei tremenda porque ela estava expondo ali a condição de uma palavra, né? No qual Jesus tinha sido, eu diria assim, tinha entrado numa situação de confronto, né? Ou melhor, o rei Herodes havia tentado confrontar Jesus com uma palavra, né? E dizendo para Jesus se ele era o rei dos judeus. E Jesus com uma palavra, sabe a resposta: tu dizes. Porque ali é uma palavra de confronto para ver se Jesus ia dizer mesmo: eu sou o rei dos judeus. E aí ele ia ser pego, porque aí estava confrontando o próprio império, estava confrontando as próprias autoridades. Então Jesus joga a palavra de volta e fala: tu dizes. Então ali era uma condição de poder, na verdade, entender qual era a identidade de Jesus. Jesus sabia qual era a identidade dele. Jesus sabia quem ele era. Os homens não tinham entendimento, mas Jesus sabia. E Jesus teve uma atitude sábia de revelar, né, a palavra, dando de volta a ele a resposta. Tu dizes, você é a autoridade conhecida por Deus. Tu dizes, você é a autoridade levantada por Deus. Tu dizes. Percebe? Queridos, eu fiquei pensando, fiquei analisando sobre essa condição, porque muitas das vezes nós, como servos de Deus, somos confrontados diante de situações, e nós às vezes não entendemos que Deus quer, através daquela situação, tentar nos colocar numa condição digna de filho dele, e de podermos realmente alcançar aquilo que ele tem para as nossas vidas. Queridos, é maravilhoso isso, porque dentro do texto nós vemos aqui, amados, que Jesus era a autoridade maior, espiritualmente falando, mas aquele chefe, ele tinha dentro do coração dele, que ali estava uma autoridade espiritual, que era Jesus, que podia fazer a diferença. Amados, é tremendo isso, porque a condição espiritual, ela vem para nos levantar, ela vem para nos curar, vem para nos restaurar. E quando nós olhamos hoje para dentro do Facebook, nós vemos tantas situações, que eu não sei se vocês veem como eu, né? Muitas das vezes nós devemos levarmos uma palavra de transformação, uma palavra de ânimo, uma palavra realmente que tenha sabedoria. Muitas das vezes nós vemos dentro do Facebook tantas colocações que realmente, sabe, não traz um perfil de alguém que está vivendo a palavra de Deus. Porque nós vemos lá muitas vezes: estou hoje desanimada, né? Estou hoje entristecida, estou hoje enfraquecida, estou hoje para baixo, né? Estou hoje choroso, estou hoje doente, né? E quando na realidade esses veículos de comunicação estão interligados. Quando você lança uma palavra, por exemplo, no caso da Marina, lançou uma palavra, né? Lançou uma palavra lá na igreja, ela já foi para no Facebook, as mídias estão todas interligadas. Você fala num lugar, já vai para todas, você redistribui em rede. E queridos, a nossa atitude diante desses mecanismos
vai dizer quem nós somos. As pessoas estão olhando você pelas suas respostas. Diga assim: as pessoas estão olhando você, meu irmão, pelas suas respostas. Queridos, se nós formos vermos, imagine só que hoje, para dentro do mercado de trabalho, vamos voltar para dentro do texto, para dentro do mercado de trabalho, não se precisa mais, para saber da vida de uma pessoa, você não precisa mais fazer um levantamento ali, fazer ali vamos dizer assim, um colegiado interno da empresa. Você não precisa, por exemplo, convocar um recurso humano para poder realmente entrevistar uma pessoa. É só você pegar, por exemplo, você me dá o seu perfil da rede social. Só isso. Me dá o seu perfil da rede social, que você já vai saber o que uma pessoa é. Você já sabe. Se você pegar o perfil da rede social de uma pessoa, se uma empresa que vai contratar alguém, se é o seguinte: eu não quero te entrevistar, eu só quero o seu perfil na rede social. Mais nada. Irmãos, dentro disso, pelas atitudes de cada pessoa que está ali dentro, você já sabe quem ela é. Você já sabe qual é a sua condição, até para poder gerar situações de conforto ou desconforto dentro de uma empresa. Porque na realidade ali é uma exposição de situações negativas. Porque ali na realidade parece que é um confessionário de uma situação mal estruturada. Porque as pessoas, sabe, jogam tudo no lixo. E muitas das vezes está se acumulando dentro de si para dentro de uma rede social. E queridos, escute, as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. A nossa atitude será medida pelas nossas palavras. Amados, é tremendo isso, porque quando nós olhamos para dentro disso, nos dias de Jesus não tinha essa mídia. Não tinha essa mídia. Nos dias de Jesus a interação era tete a tete. As pessoas se aproximavam de Jesus. Essa mulher se aproximou de Jesus. Esse chefe da sinagoga se aproximou de Jesus para poder contar a ele, para poder falar a ele de algo que eles, na verdade, estavam vivendo, mas também estavam crendo que Jesus podia mudar o rumo daquela situação. Irmãos, se nós confessássemos tanto, como nós confessamos pelo Facebook ou pelas mídias sociais, os crentes, eu estou dizendo aqui dos cristãos, não estou dizendo das pessoas que estão no mundo, não. Se nós tivéssemos uma intimidade tanto com isso, como nós temos com pessoas que estão na rede, de confessar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as desgraças da vida, se nós tivéssemos esse relacionamento com o Senhor, se o ímpeto da nossa vida, da nossa fé, estivesse, na verdade, tão entrelaçado com Cristo, da forma que hoje nós estamos com a mídia, irmãos, a nossa vida seria diferenciada. Eu creio que se Jesus estivesse hoje nas mídias, dentro do que hoje nós vivemos no contexto do século XXI, Jesus ia usar a mídia, mas com muita sabedoria. Com muita sabedoria, para poder transmitir uma palavra profética de cura, de restauração, para poder levantar uma vida, para poder, na verdade, restaurar uma vida. Irmãos, cremos nisso, de que a palavra continua sendo a mesma. A palavra não mudou. Essa palavra que foi profetizada nos dias de Jesus, Jesus foi de encontro com autoridade, que Jesus foi de encontro com pessoas necessitadas. Essa palavra continua sendo a mesma. E Deus quer usar a minha, você, as nossas vidas. Deus quer usar a igreja para fazer a diferença aqui na terra, porque nós somos sal da terra, luz do mundo. Então, tem que haver em nós um desejo intenso de sermos curados, como havia no coração daquele chefe, no coração daquela mulher, um desejo de ser restaurado, um desejo de ser curado, um desejo de estar na presença de Jesus e de deixar Jesus fazer a diferença. Porque, queridos, muitas das vezes nós achamos que são as pessoas que vão nos trazer o alívio. Essa questão de confissão, porque nós achamos que as pessoas vão nos trazer o alívio. Estou se sentindo decepcionado, estou me sentindo frustrado, estou me sentindo triste, estou me sentindo emocionada. Você percebe que é uma exposição de situações negativas, como que para a presença de Jesus nós às vezes não corremos.
diz isso, mas nós podemos confirmarmos, né? Dentro da condição de que nós vivemos, que nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela diz. Você percebe? Não tem como ser diferente. Você conhece uma pessoa por aquilo que ela diz. Vamos, irmão, você conhece uma pessoa por aquilo que ela diz. Quando uma pessoa fala demais, o que a gente diz? Né? Quando uma pessoa fala sem parar. Né? Fala, toma cuidado, não perto dessa pessoa não, porque ela fala demais. Né? Fala até dos ouvidos. Não é verdade? Agora, a Bíblia fala aqui. Até um touro, quando se cala, se passa por sábio. Você sabia disso? Até um touro, quando se cala, ele se passa por sábio. Porque você não sabe o que está ali dentro daquela pessoa, que está calado. Então nós seremos conhecidos pela nossa própria palavra, pelo nosso próprio falar. Né? E quando há a palavra de sabedoria dentro de nós podemos, na verdade, lançar diante de Deus, porque isso vai fazer diferença. Deus vai validar o mundo espiritual. Deus validou a palavra, Jesus validou a palavra desse chefe. Jesus validou a palavra dessa mulher que estava dentro de uma necessidade crucial, porque havia veracidade nessa palavra, porque havia autenticidade. Irmãos, a tua palavra, a minha palavra, tem que ter autenticidade, tem que ter veracidade, para fazer a diferença no mundo espiritual, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, queridos, nós podemos, na verdade, invocarmos o nome dEle, Ele trazer a resposta para as nossas vidas. Que glória, queridos, que maravilha, porque na realidade a palavra continua fazendo milagre. Aleluia! A palavra continua trazendo vida para dentro de nós. Mas nós precisamos entrarmos para dentro dessa viagem, sabe? E saber aquilo que nós falamos, para quem que nós falamos. Nas redes sociais se fala para todo mundo, para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir. Não é verdade? E aí nós vamos ser envolvidos por esse processo terrível, que vai corroendo a nossa mente, que vai destruindo os valores que Deus colocou em nós. E às vezes, quando na realidade nós temos necessidade de algo, nós não conseguimos expressar aquilo que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir da tua boca, da minha boca, uma palavra de confissão, de poder. Aleluia! Uma palavra de confissão de poder. Senhor, se o Senhor tocar, será curado. Se o Senhor estiver lá, vai me dar sorte. Aleluia. Vai ser diferente. Percebe? Uma condição de alguém que está determinado, que está, na verdade, vocacionado a crer. Mas porque há dentro dessas pessoas valores. Irmãos, escute, a nossa atitude será medida pelos valores. Quais são os valores que hoje dominam a nossa vida? Quais são os valores que, na verdade, permeiam a nossa mente? Quais são os valores que nos estrutura hoje? Aleluia! Quais são os valores que, na realidade, sabe, nos deixam de pé diante da circunstância? Porque as circunstâncias da vida são para todos. Percebe? As circunstâncias são para todos. As circunstâncias são para o chefe da sinagoga. As circunstâncias é para uma mulher comum dentro da sociedade. As circunstâncias são para todos. Mas a atitude, o valor, vai fazer diferença. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Amém? Deus está querendo encontrar um coração contrito, um coração quebrantado, um coração, na verdade, que quer ser dominado por Ele. Uma mente que quer ser totalmente estruturada por Ele, para poder dizer aquilo que Ele quer ouvir. Amém? Deus quer ouvir coisas sábias, coisas profundas, a nossa alma. Aleluia! E nós precisamos crer que Deus está no controle. Jesus está no controle sobre todas as coisas. Jesus está no controle da nossa casa. Jesus está no controle da nossa família. Jesus está no controle da vida e da morte. Aleluia! Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Qual é a nossa estrutura? Será medida
Pelas nossas atitudes, pela nossa atitude. E quando nós dizemos, hoje eu estou fraquinho, hoje eu estou caído, hoje eu estou desanimado. Irmãos, o Espírito Santo, na verdade, ele quer trazer vida às palavras, mas o inimigo também dá asa às palavras. E quando nós damos margem para o inimigo, ele leva essas palavras e projeta no mundo espiritual. Aleluia! Quando nós deveríamos dizer, eu estou em Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! O meu Deus, segundo as suas riquezas, supera em glória cada uma das minhas necessidades. Aleluia! Se estou fraco, ele é a força. Aleluia! Se estou desanimado, ele é o ânimo. Aleluia! Se estou caído, ele é a força. Aleluia! Percebe, irmãos? Esse é o poder que levanta. Se esse homem, se essa mulher fosse ficar no barato da situação, na decadência do que tinha acontecido, se eles fossem ficar envolvidos por uma sociedade de então, eles estavam perdidos. Eles estavam, na verdade, na periferia da manifestação de Deus. Mas esses personagens da história, eles na verdade estavam para dentro de um cenário espiritual. Encontraram aquele que tudo pode. E fizeram funcionar a fé pela sua atitude. O ditado é por tudo nós mestres, está bom. Por tudo a mão, ele está morta. Tem procurando. 12 anos já sofrendo, para que ficar? Não, vai acontecer cura, vai acontecer. É olhar para o alto, é se projetar para dentro de Deus, é saber que a palavra é vida, é saber que a palavra é poder. Aleluia. Faz tempo, né? Essa mulher poderia pensar assim, faz 12 anos já. Conformado com isso, faz 12 anos. Faz 12 anos. Percebe? Mas não, chegou a hora, é agora, aleluia, eu serei curado, eu serei curado, eu não posso perder, eu não vou perder essa oportunidade. Havia uma palavra de vida, havia na verdade uma condição, sabe, de vida dentro dela, e ela sabia que ia acontecer o milagre, aleluia, ela estava determinada a crer, não importava a multidão, não importava a multidão. Ela ia romper com os obstáculos. Irmãos, e quando nós nos envolvemos com a multidão, nós ficamos perdidos. Fala teu irmão, cuidado com a multidão. Porque a multidão traz uma sedução negativa. A multidão projeta situações complicadas. E nós vemos aí dentro da rede, voltando para dentro da rede, nós vemos dentro da rede que há, na verdade, um contágio, que um vai contagiando o outro. Você percebe? Um vai contagiando o outro. E eu repetendo as situações, e quando um fala uma coisa, outro fala de uma coisa, dá para uma coisa, e quando você vê, está um tsunami de movimento negativo, e os crentes vão entrando dentro dessa roda gigante, e vai ficando perdido nas suas palavras, vai ficando perdido na sua posição de fé, vão ficando enfraquecidos, vão ficando, na verdade, melancólicos, vão ficando adoecidos, e vão ficando fracos. Aleluia! Jesus estava cercado por uma mídia, mas uma mídia que não tinha essa exposição de hoje. Era uma mídia do boca a boca. Sabe a mídia do boca a boca? A mídia do boca a boca também vai longe, né? Você começa a falar aqui na vila, você fala nessa vila. Quando vem para na outra vila, vai contagiando para na outra vila. É uma rede. Você percebe? É uma mídia diferenciada, a mídia do boca a boca. E vai, quando você vem contagiar a cidade inteira. E todo mundo está sabendo que você está decepcionada, frustrada, negativada, o que mais? Tudo negativo. Tudo negativo. É o que nós vemos hoje, queridos. E quando nós devemos usar para poder projetar uma palavra de vida. Aleluia. Se nós cristãos usássemos a mídia como Jesus usou com uma inteligência tão grande, porque Jesus não tinha microfone. Jesus ele pegava, na verdade, os locais estratégicos, ele ia para as montanhas, ele ia para os vales, os locais de interlocução da palavra, que pudesse alcançar mais longe. Ele pegava, entrava no barco, ele ia para os pontos estratégicos do mar, aonde podia se levar pelo vento, e ele realmente emitia o som das palavras de vida. E as pessoas, as multidões, iam atrás dele para poder ouvir a palavra de vida.
Irmãos, é tremendo isso, porque essa sabedoria do Espírito Santo. E nós temos essa exposição do Espírito, amém? Para deixar o Espírito nos levar para os lugares que Ele quer levar, para nós falarmos aquilo que temos que falarmos, para profetizarmos aquilo que Deus mandou profetizar, e para nós termos veículo negativo. Queridos, a igreja do século XXI, nós não podemos mudarmos essa plataforma, porque estamos dentro de uma tecnologia avançada. Então, essas duas situações aqui, é para nós nos situarmos que a igreja é o poder de Deus vigente aqui na terra. Não podemos fugirmos hoje de uma tecnologia avançada. É a ciência se multiplicando. E nós estamos dentro dela. Mas não podemos ser os alvos do realmente processo negativo. Nós temos que ser os alvos de Deus para poder projetarmos, profetizarmos transformação. As pessoas, elas sabem quem você é hoje. Você não precisa mais, né? Hoje você chega no lugar, eu tenho vivido isso daí, pelo menos nos encontros familiares, tenho visto isso aí. As pessoas que moram em Campinas, pessoas que moram do outro lado do Brasil, né? Quando se encontram, de repente, eu tenho visto isso na minha própria vida, né? Eu te conheço já. Eu conheço você, eu já te vi. Eles sabem quem você é, o que você diz, o que você fala. E o que nós falamos é que vai demonstrar quem nós somos. Você percebe? As pessoas já não nos conhecem, sem nos ter visto. Fácil. As pessoas não, por causa da mídia, por causa da exposição. Irmãos, eu creio em Jesus. Fisicamente não conhecia esse chefe da sinagoga, nem essa mulher no rádio, por 12 anos. Mas o chefe da sinagoga e essa mulher aromática já tinham ouvido falar de Jesus. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles ainda não tinham contato com Jesus, tete a tete, mas eles já tinham ouvido falar de Jesus. Para ter uma autenticidade de resposta, de busca, é porque eles já tinham ouvido falar muito de Jesus. Quem Jesus era? Quem era ele? O que ele fazia? Imagina, presbítero, alguém saber, né? Nunca te viu, mas saber onde você mora, lá em Jandira. A pessoa é assim, o camarada é assim. Olha, ele faz isso. Olha, quando ele fala isso. Aqueles dois personagens já tinham ouvido falar. Ia fazer diferença quando eles encontrassem com Jesus. Irmãos, as pessoas hoje não fazem na igreja diferença com o que fazem dentro da exposição da mídia. O que as pessoas têm ouvido falar de você? Pergunta para o irmão, o que é que as pessoas têm ouvido falar de você? Irmãos, o que é que as pessoas têm ouvido? Irmãos, eu tenho receio disso, sabe uma coisa que eu preservo? Essa situação, tipo assim, o que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Eu tenho um receio disso muito grande, porque vai fazer diferença. Você percebe? Fulano, aquilo lá não dá crédito não, aquilo lá você falou você, só tranqueira. Fulano, foge, corre. Sabe o que ela falava? Eles falam lá fora? Isso. Irmãos, é tremendo isso. Porque na realidade a gente tem que olhar para dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é ordem, ela é execução de fato. Enquanto a palavra de Deus não é argumento, é fato consumado. Aleluia. E quando nós estamos dentro dessa palavra, nós também somos só consumados. As pessoas sabem quem nós somos. Sabem quem nós somos. Aquele camarada lá, bravo, aquilo lá, se você pisar no carro dele, te arrebenta. Aquela mulher lá, cuidado, sai de perto, porque se ela te pegar, sai de perto, e não vai deixar lá. O que estão pensando de nós? Quem nós somos? Quais são
calmo, ser uma pessoa que, sabe, que tem sabedoria no falar, ser uma pessoa que tem respostas sábias. Você não é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa que na realidade é levada pelos argumentos dos outros, porque tem pessoas que vivem sendo levadas pelos argumentos dos outros. Coisa linda, a menina mais linda que eu conheço, mais lindinha que eu conheço. Né? Então, o que acontece? Há uma dificuldade. Há uma dificuldade, querido, porque isso é relacionamento. Percebe? Diga assim, isso é relacionamento. Irmãos, isso aí é um vontade. Olha, se você for ver, olha, as pessoas que você relaciona, é possível que você seja a reprodução delas. Não tem jeito. É assim o círculo de amizade. É assim, pode ver no trabalho. Quando você arruma o círculo de amizade no trabalho, aqueles que são mais agressivos, procura os mais agressivos. Aqueles que são mais calmos, procura os mais calmos. Isso aí é uma coisa que está correlacionada. Né? Dentro do estudo social, você vai ver o comportamento humano. Isso é algo real. Né? Uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, aquela pessoa que quer botar fogo na empresa, ele está ligado aos outros que quer, né? Não quer jogar gasolina, não tem que ser fósforo. Não é verdade? Aí aquelas outras que querem alcançar um degrau mais, né? Um degrau de crescimento da empresa, ele já vai procurar essa pessoa mais certinha, mais moderada, fugir dessas situações, desses camaradas, porque é questão de comportamento. Né? Então esse comportamento humano, a nossa atitude é que vai, na verdade, falar o que nós somos, aonde nós queremos chegar. E a Bíblia é clara dentro desse contexto, porque o que vai fazer diferença diante de Deus é a forma como você se posiciona. Né? Lembra daqueles guerreiros lá que foram guerrear com o Gideão? Né? Foi convocado lá no exército, né? O exército de Gideão tinha 32 mil. Ficou menos de 1%, 0,90 alguma coisa, né? Ficou menos de 1%. A atitude deles, olha, quando você vê isso, você vai entender eles, esses guerreiros, pela atitude. Né? Olha, aquele que se posicionar dessa forma, separa. Separa porque esses aí não vão arriar, não vão se render. São pessoas firmes. Agora, aqueles que tomaram esse tipo de comportamento, tinham de lado, porque são pessoas ruins. Pessoas que mudam de comportamento. Irmãos, escute. Nós não podemos ser de dia uma coisa e de noite outra. Percebe? Irmãos queridos, essa é a verdade da palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse homem, que chama da sinagoga, queridos, eu não tenho dúvida disso, que essa mulher não pode. Queridos, se você for ver por essas palavras, pelo posicionamento dela diante de Cristo, nós podemos ter essa convicção. Eles foram, aquele homem recebeu a cura da filha, a filha foi restaurada, a filha reviveu, porque aquele homem tinha uma posição, ele chama da sinagoga, tinha uma posição realmente autêntica. Por esse posicionamento dele, por essa atitude dele, você podia ver o currículo da sua vida. Você podia ver o currículo daquela mulher no rádio por 12 anos. Você podia ver o currículo dela. Se eu somente tocar na hora do vestido dele, eu serei curado. Irmãos, isso é autenticidade. Isso é carinho. Isso é veracidade. Isso é alguém que tem valor. Irmão, não é alguém que titubeia. Será que eu poderia ser? Quem sabe? Quem sabe? Irmãos, querido, é isso que vai nortear a nossa vida. É isso que vai dizer quem nós somos. Aleluia. Irmãos, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, querido. Escuta, fala para o irmão, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Não é pelo muito falar. O grande filósofo Sócrates, eu já falei aqui algumas vezes, ele ficou gravado em uma das suas frases célebres. Né? Uma das suas frases célebres ficou gravada. E todo mundo se repete isso hoje. Né? Ele dizia o seguinte: uma coisa sei, que nada sei. As pessoas esperavam nele essa sabedoria humana. Né? As pessoas aguardavam nele.
Uma das suas frases célebres era essa: uma coisa eu sei que nada sei. Sabe por quê? Porque o sábio sempre vai saber que ele precisa saber mais, que ele ainda não sabe tudo. Então ele sempre vai aguardar em alguém uma resposta construtiva para tentar aumentar os seus valores daquilo que ele já tem. Então, queridos, a nossa posição, a nossa atitude, que vai na verdade mostrar diante de Deus, diante dos homens, aquilo que na verdade nós somos. Se nós somos servos, irmãos, nós vamos ser flexíveis. O servo é flexível. Diga assim: o servo é flexível. Irmão, o servo é para servir, não é para ser servido. Jesus, o homem mais sábio, né? Sabedoria de Deus aqui na terra, né? Serviu os discípulos, lavou o pé dos discípulos. Os discípulos ficaram, né? Até preocupados, né? Naquela situação, como o mestre pode lavar o nosso pé, né? Mas Jesus estava dando uma demonstração, uma atitude de servo, uma atitude de filho de Deus. Irmãos, você tremendo, porque vai fazer a diferença aonde você for, né? Quando você chegar, a pessoa vai dizer assim: ó, ali vem vindo uma pessoa branda, ali vem vindo uma pessoa calma, ali vem vindo uma pessoa doce, ali está vindo uma pessoa que quando fala uma palavra tem peso, tem valor. Aleluia. Você percebe? Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo, porque isso faz a diferença. Isso vai fazer a diferença, né? A palavra branca, o provérbio fala que a palavra branca ela desistiu furor, né? Mas a palavra, na verdade, dura, ela produz poder, ela produz ira, né? Percebe? Isso é tremendo. Hoje, eu e você estamos sendo provados por aquilo que nós falamos, por aquilo que vivemos. E Jesus procura em você e em mim uma posição diferente. Jesus procura nas nossas vidas uma atitude que faça a diferença. Aleluia. Você não vai ser levado por aquilo que você vê. Aleluia. Você não vai ser levado por aquilo que as pessoas dizem. Você não vai ser levado, né? Talvez pela sua própria consciência, mas você vai ser conduzido pelo poder da palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo. E você vai entender que quando chegar a hora, aleluia, você vai abrir a boca e Jesus vai vir e vai selar, né? Jesus vai vir e vai efetivar. Vai ser através dessa mulher, através desse homem, aleluia. O poder do céu pode vir, aleluia. O milagre pode acontecer, a porta pode abrir, aleluia. O céu pode se manifestar. Irmão, Josué orou. O Josué orou. Diz a Bíblia que o sol parou. Pela palavra, pela atitude de um homem, aleluia. Tinha veracidade, tinha autenticidade. Ele falou, irmãos, uma pessoa como essa, você percebe que a sua condição não é dinheiro, né? Não vive embarcando em qualquer navio furado, né? Não vive sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação de percurso. Não, é alguém que tem autenticidade, aleluia. Sabe para onde vai e também sabe para onde veio, aleluia. Sabe esperar, né? Sabe esperar, sabe crer, aleluia. Tem um espírito de sabedoria, aleluia. 7 colunas da sabedoria, como diz o provérbio, né? A paciência, aleluia. Bondade, o amor, esperança. Irmãos, isso tem que estar no coração do crente, amém? Deus quer usar a tua vida e a minha vida, mas Ele quer ver quais são os valores que estão dentro de nós. Ele quer, na verdade, ver nossas atitudes. Se nós somos alguém que desiste fácil. Irmãos, tem pessoas que desistem por qualquer coisa. Tem pessoas que desistem por qualquer coisa. Esses dois personagens não desistiram. Uma de 12 anos e outro, quando a filha já estava morta, não desistiram, né? Não desistiram. Foram em busca da resposta. Sabiam que Jesus podia dar a resposta. Aleluia. Não desistiram. Me deu fim. Aleluia. Não importa se faz 12 anos. Não
importa se já morreu, Ele pode ressuscitar, amém? Ele pode curar. Ah, mas por quê? Mas agora, é o tempo dele. No tempo dele, Ele conhece todas essas coisas. É tremendo isso, queridos. É tremendo isso. Deus está pronto para fazer um milagre. Mas Ele quer ver se há em nós esses valores. Se nós somos pessoas flexíveis, pessoas que na verdade não ficam endurecidas por qualquer coisa, pessoas que estão dispostas a deixar Deus mover, a deixar Deus usar, a deixar Deus conduzir. Amém, queridos? Ele tem a resposta para a tua vida, para a minha vida, para a tua situação que você está vivendo. Talvez situações que parecem que não tem mais jeito, situações que parecem que não tem mais retorno. Amém? Ele é o Deus da resposta. Ele faz acontecer, aleluia. Ele abre porta onde não tem porta, aleluia. Ele é o Deus da resposta. Não vá, não queira ou não deixe ser conduzido por circunstância ou por multidões, porque a multidão vai tentar segurar você, vai tentar impedir você. A circunstância vai dizer para você que não tem jeito, que não tem como. A circunstância às vezes vai tentar colocar você na menos escuridão. Amém? Vai tentar, na verdade, até crucificar você. Mas se você olhar, se nós olharmos para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Ele vem, querido. Ele vem no tempo certo. Ele vem na hora certa. Ele passa no momento certo pela nossa vida. Aleluia! Talvez você possa dizer assim, mas tanto tempo demorou para ele passar pela vida daquela mulher. Era o tempo certo. Tempo certo. Tempo certinho. Sobre a vida daquele homem, daquela mulher. O tempo certo. Irmãos, quando Deus passa, e quando nós, na verdade, vamos de encontro com Ele, quando nós rompemos os obstáculos da nossa mente, porque a mente às vezes fica fadigada, diante de uma situação de desconforto como essa, né? A mente fica fadigada. Nós não podemos ser ignorantes, né? Uma pessoa que está vivendo, sofrendo 12 anos, a mente fica fadigada. Uma outra que perdeu, né? Que perdeu uma filha, né? A mente fica fadigada. Mas, querido, naquela hora, há um rompimento, há uma quebra, há um destronamento desses pensamentos da mente e da alma. E essa pessoa que realmente está em Cristo, ela vai para cima da situação. Ela se chama, ela se lança sem reserva. E ela sabe que Deus está ali para fazer a diferença. Até quando, Senhor? Irmãos, a hora vai chegar, amém? Sabe que o momento vai chegar. E quando o momento chegar, meu amigo, não tem demônio que segure, não tem demônio que tente bloqueio, porque Jesus entra para dentro da situação. Jesus, aí parece que o texto está indiferente, né? Parece que está indiferente com aquele homem, parece que está indiferente com aquela mulher, né? Mas o desfecho das duas situações é a mesma. O desfecho é a mesma. Jesus vai de encontro com os dois. Ele vai de encontro com os dois. Vai no lugar daquele homem, mas também vai no âmago da situação daquela mulher e traz cura para ela. Irmão, Jesus vê tudo, amém? Diga assim, você está vendo tudo. Está vendo tudo. Sabe que Ele quer encontrar corações abertos. Ele quer encontrar pessoas que têm atitude firme. Não seja um crente volátil, não seja um crente enfraquecido por circunstâncias passageiras. Seja um crente determinado, seja um crente autêntico, seja um crente que ainda que está doendo, diga assim, Ele é poderoso, Ele é fiel, aleluia, Ele é Senhor, Ele tem a palavra final, Ele tem a palavra final, aleluia. Percebe? Ele tem a palavra final. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Fique de pé. Dê uma salva de palmas, Senhor.